Então, boa tarde pessoal, iniciando mais uma aula do curso de Física 2. Hoje a gente vai abordar os temas aí de lançamento horizontal, lançamento oblíquo e suas variações. Lembrando que a parte importante que você tem agora, né? As aulas são progressivas, o conteúdo você vai evoluindo, você vai usando o que você já aprendeu e vai aprendendo mais. Então, em uma das aulas, especificamente na aula de movimento uniforme, eu passei aquele princípio que o movimento de um corpo pode ser o resultado da composição de outros movimentos, né? Onde esses outros movimentos acontecem de forma independentes, só que acontecem simultaneamente. O que eu falei para você anotar que era o mais importante? Que o tempo de um eixo era o tempo do outro eixo, tá? Calculava o tempo no eixo X, é o mesmo tempo do eixo Y, tá? Isso que era importante. Então, o movimento de um corpo, ele pode ser a soma de outros movimentos, mas que acontecem independentemente, só que acontecem simultaneamente. Então, o tempo é o mesmo, tá? Beleza, então vamos aplicar, Primeiro, lançamento horizontal. Como que funciona isso? Você vai pegar um objeto a partir de uma certa altura e você vai jogar ele horizontalmente. Então, inicial horizontalmente. Só que daí, né, por conta da gravidade, ele vai acabar fazendo mais um movimento. Daí vai ser no eixo Y. Então, beleza, vamos fazer aqui uma superfície. Aí aqui a gente pega um corpo. Beleza, eu vou colocar aqui a massa dele, mas a gente vai ver de novo que não vai depender da massa, né? Porque a gente vai tirar aí a resistência do ar, tá? Então, desprezando a resistência do ar. Nesse caso, depois a gente coloca. Enfim, aí você vem, então vou deixar aqui uma superfície só para a gente fazer o lançamento a partir dela. Beleza, quais são as informações? Tenta ser, de novo, o mais organizado possível, tá? Quanto mais colorido, quanto mais informações, mais fácil é estudar depois. Então eu vou colocar assim, combinando. Tudo que for no eixo Y, eu vou fazer em azulzinho, tá? Tudo que for no eixo X, eu vou fazer em vermelho. Então aqui ele tem uma certa altura, tá? Então Hzão, a gente já acostumou, Hzão é a altura. Aí a gente vai jogar ele horizontalmente, então a velocidade inicial dele, né, a velocidade inicial desse projétil vai ser horizontal. Então aqui, existe um V0. Então aqui vai ser a velocidade inicial. Beleza, tá vendo que a velocidade inicial ela é horizontal, né? A velocidade inicial ela é horizontal. Beleza. O que a gente espera do movimento dessa partícula? Como que vai ser o movimento dela? Então, olha só. Se não tivesse a gravidade, não tivesse nada puxando ela para baixo, ela iria somente para a direita, né? No movimento retilíneo uniforme. Beleza. Só que como tem a gravidade, ela vai para a direita, só que ela vai para baixo também. Então, ela vai fazer uma trajetória parecida com isso aqui. Vamos partir do pressuposto que eu não faço ideia que tipo de curva que é essa, mas você já deve ter ouvido na sua vida que vai ser um pedaço de uma parábola. Vai ser mesmo, mas vamos chegar nessa conclusão, tá? Isso aí é a conclusão da matéria. Só que daí, ao andar essa distância para a direita, a gente vai ter que colocar um valorzinho. Geralmente, a gente vai chamar aqui de x, tá? Então, essa distância aqui é x. Quando for o lançamento oblíquo, que é o próximo, aí eu não vou chamar de x só. Eu vou colocar x que ele alcançou, aí x de alcance, é o tal do chau. Tá? No lançamento horizontal é só o x. Beleza? Aí eu vou colocar também a nossa partícula em mais algumas posições, só para a gente poder desenhar as outras velocidades. Então eu vou colocar ela aqui, vou colocar ela aqui e também quando ela chegar ao solo. Imediatamente antes de tocar o solo. Beleza? Então é só fazer um efeito aí, que ela tá caindo, né? Então essa aí é a velocidade dela. Beleza. Sempre que for um movimento assim, independente, tô na mecânica, tô na elétrica, não importa. Você vai sempre separar os eixos, é mais fácil trabalhar com os eixos separados. Então você decompõe esse movimento e coloca assim, o que acontece no eixo X para essa partícula? E depois, o que acontece no eixo Y para essa partícula?
E por que você faz isso? Porque o movimento de um corpo, ele pode ser o resultado da composição de outros movimentos, que acontecem de forma independentes, só que acontecem ao mesmo tempo. Então a gente vai fazer as coisas num eixo e a gente vai ter um tempo. E esse mesmo tempo vai ser jogado nas contas do outro eixo, porque é simultâneo. Tá, agora vamos lá, ó. De noção, né? Só pelo que está acontecendo. Quais são as forças que atuam sobre o movimento dessa partícula? Quando eu falo movimento, é depois que eu joguei ela e antes dela entrar em contato com o chão. Isso é importante. Por quê? Porque para ela ir para a direita, alguém teve que aplicar uma força, com certeza. E quando ela bater no chão, ela vai sentir a força do chão, com certeza. Só que a gente está falando no movimento. Então é depois que você jogou a bolinha e é antes dela bater no chão. Tá? Então não tem mais a força de quem jogou ela e não tem a força do chão. Combinados? Beleza. Então enquanto ela se movimenta, quais são as forças? Não tem mais a sua. Lembra, isso é importantíssimo. Para ela ir para a direita, não é necessário continuar com uma força para a direita, né? A força faz com que ela acelere, com que ela ganhe uma velocidade. Depois não precisa mais ter aquela força para ela continuar indo para a direita. Beleza? Então, ó, no eixo X, em qualquer ponto do movimento que você desenhar, não tem força, não tem mais você empurrando ela e a gente está tirando a resistência do ar. Ou seja, olha só, a força resultante do eixo X, ela vale zero. Só que você sabe que a força resultante tem uma relação com a aceleração. Se não tem força resultante é porque não tem aceleração. Isso aqui eu vou grifar, porque isso aqui é conclusão, basicamente, né? Como eu estou no eixo X, eu vou fazer em vermelho. Então, ó, isso aqui é importante. Beleza. Tá, por que isso aqui é importante? Porque a gente conhece, né, a gente tem como referência dois tipos de movimento. Quais são eles? Ou é o movimento uniforme, que é aquele que não tem aceleração, portanto a velocidade é constante, né? Como a gente está no eixo X, já é retilíneo, tá? Ou é aquele movimento que tem uma aceleração constante, a velocidade varia de maneira linear com o tempo. Como a gente não tem aceleração, qual que é a conclusão? A conclusão é que o movimento descrito por essa partícula vai ser um movimento retilíneo uniforme. De novo, o retilíneo aparece porque é eixo X, tá? No eixo X é retilíneo, sempre na mesma linha. Beleza, sendo um movimento retilíneo uniforme, o que você vai fazer? Você vai buscar as equações desse movimento. Quais eram? Ah, isso só tem uma, né? Que é o S igual ao S0 mais V vezes T. Também conhecido como sorvete, né? E aqui a gente vai deixar ela pronta. Ó, você tá vendo que, de novo, toda aula eu falo isso, eu prezo muito por isso. Não é de decorar as coisas de você entender o processo, né? Você vai usando a base para você aprofundar na matéria. Então, olha só, ó, o lugar do S a gente está colocando o quê? É o X, né? Porque é no eixo X. O que a gente pode fazer? Ó? Eu vou colocar o meu referencial como sendo, eu vou sair da posição 0x, 0y. Então, tudo que eu andar para a direita é o meu x. Tudo que eu andar para baixo vai ser a minha altura, né? Então, ó, esse S0, para facilitar, a gente vai considerar zero. Se você quiser considerar qualquer coisa, pode considerar, tá? Mas é mais fácil considerar zero mesmo. E mais a velocidade vezes o tempo. Aí isso que é importante, ó. Qual que é a velocidade do eixo X? Não é esse V0 que está aqui? Sim, então no lugar desse V, você vai vir e você vai colocar V0, porque é a velocidade desse eixo. Aí vezes o tempo. Beleza? Então, ó, essa aqui seria a única equação do eixo X. Então, X ele é igual ao V0 vezes o tempo. Informações importantes, ó. E isso aqui vem sempre. Eu vou falar uma frase e você vai falar assim, pô, já vi essa frase mesmo em questão. Você tem uma função aqui, não é? O x em função do tempo. Isso aqui é uma relação de qual grau? É do primeiro, né? Então, ó, a posição horizontal da sua partícula tem relação com o tempo, só que numa função do primeiro grau. Por quê? Porque é um movimento uniforme, tá? Porque é um movimento uniforme. Então, guarda essa daí, a gente vai usar ela mais tarde, tá? Então, o x, ele é V0 vezes o tempo. Então, se você usar o tempo total, você vai ter o x total. Se você usar 1 segundo, você vai ter o x, que ele vai estar em 1 segundo. E assim por diante, né? O x, ele vai aumentando. Beleza? Beleza.
Aí agora a gente vai... Ah, outra coisa, né, viu? Vamos desenhar então. Se é um MRU, é porque a velocidade é o quê? É constante. Então, se eu joguei ele com V0, aqui ele tem quanto? V0. Aqui ele tem quanto? V0. E aqui ele tem quanto? V0 também, né? Então, ele vai ter o mesmo V0 em todos os pontos. Esse não muda, esse é constante. Beleza, próximo. E no eixo Y? O que acontece no eixo Y? Tem alguma coisa fazendo ali para baixo? Tanto é que, se não tivesse essa coisa, ele ia em linha reta, né? Não ia ser puxado para baixo. Então, tem uma força, tem uma aceleração fazendo ele descer, né? Então, ó, quem faz isso é a força peso. É o peso dele. Aí, olha só, né? Você tá vendo que, ao escrever essa equação, eu estou adotando que para baixo é positivo, tá? Então, olha só. Eu estou adotando para a direita mais e eu estou adotando para baixo mais, tá? Lembre, quando você adotou um referencial, você mantém ele até o final, né? Não faz sentido você mudar no meio do caminho. Consequentemente, ó, a força resultante, ela não é massa vezes a aceleração? E a força peso, não é massa vezes a aceleração também? O que vai acontecer agora? Estou no eixo Y azulzinho, né? Então, ó, massa corta com a massa. Então, de novo, não depende da massa. Portanto, a aceleração do eixo Y é quem? É a gravidade, né? A aceleração desse eixo é a aceleração gravitacional. Consequentemente, tem aceleração para problemas normais. Lembra que problemas normais não é muito altura, né? Tipo, na Terra aqui, sem sair da estratosfera. Enfim, então, para problemas normais, a gravidade você pode considerar ela 10 e constante. Como você tem um movimento que tem aceleração e a aceleração é constante, você tem o chamado MRUV. Movimento retilíneo uniformemente variado. Aí agora que vem a parte de você usar, olha só, como a gente tem um movimento que a gente sabe trabalhar, não é de decorar a fórmula. Você tem as equações básicas, você parte delas. Quais são essas equações? Ó, são 4, né? Só que aquela lá da velocidade média, a gente vai deixar ela pronta, tá? Então, vou colocar as 3 principais aqui. Quais são elas? É V igual a V0 mais AT, que é o tal do vovô ateu. Que mais? A gente tem um S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2, também conhecido como sorvetão. E a gente tem a equação de Torricelli. V igual a V quadrado igual a V0 quadrado mais 2A delta S. O resto é manipulação, tá? Você sabe as equações básicas, você sabe as equações prontas, então. Vamos lá? Bonitinho, olha só, ó. Você tá vendo que tem velocidade inicial, né? Só que a gente está em qual eixo? No Y. Olha para o seu desenho. Inicialmente, no primeiro, tem alguma velocidade para baixo ou para cima? Não. Então, ó, esse V0 que está aqui, ele é um V0 Y, tá? Ele é um V0 no eixo Y. E não tem esse V0. Por quê? Porque ele foi lançado horizontalmente. Então, nas 3 equações, ó, esse cara aqui você tira. O que mais? Para diferenciar, né, ó, no lugar do V, você vai colocar Y, né, porque ele vai ter a velocidade no eixo Y. E o que mais? No lugar do espaço, você vai colocar altura, né? No lugar do espaço, você vai colocar altura. Beleza, então vamos substituir. Como que vai ficar aí a nossa equação? Ó, a primeira, Vy igual a, no lugar do A, você vai colocar quem que é a aceleração desse eixo, que é a gravidade, isso aí vezes o tempo. A próxima, ó, no lugar do S, a gente vai colocar a altura, né? No lugar do S0, lembra que eu tinha falado? Considera a posição inicial como sendo zero para facilitar. Então, esse cara aqui também não existe. Então, fica H igual a aceleração, que é a gravidade, vezes o tempo ao quadrado, isso aqui dividido por 2. E a última, ficamos com VY ao quadrado, né? Igual a 2G vezes a variação de altura, ΔH. Só que como estava V quadrado, né? Você pode passar o quê? Raiz. Essas eu não vou nem circular, tá? Para você não perceber que tem que decorar. Não tem que decorar. Você tem que saber as equações básicas, as prontas aí vem com a manipulação. Beleza? Nesse instante, a pessoa que é bastante organizada, tem um material de todas as aulas,
eu quero que você compare com a aula passada, onde a gente falou de queda livre, certo? Na queda livre também chegou em equações assim. Eu quero que você olhe para essas equações agora. O que você vai perceber? Que são as mesmas, né? Só que agora tem um y aqui. Como que estava escrito no seu caderno? V igual a GT. A segunda está idêntica, a segunda não muda nada. E a outra é VY igual a raiz de 2G delta H, né? A variação de altura que ele caiu. Então, ó, o que a gente falou? O que a gente está falando várias vezes? Que no eixo Y e o eixo X são movimentos independentes. Esquece que ele vai para a direita. O que ele faria? Ele partiu do repouso e ele vai para baixo. Ou seja, o que ele faz no eixo Y? Uma queda livre. Então é para ser as mesmas equações. Tá? Só que daí, como tem dois eixos, você chama de VY, só para diferenciar as velocidades. Beleza? O que eu vou fazer, a equação que eu quero circular, ó, é a mesma, exatamente a mesma. Só que essa segunda aqui, eu prefiro, para facilitar, deixar o tempo sozinho. Tá? Então, nessa segunda equação aqui, eu vou isolar o tempo. Me ajuda para fazer direto. Ó. Tô deixando o tempo sozinho. Não tem um 2 dividindo? Passa multiplicando. Não tem uma gravidade multiplicando? Passa dividindo. Então, fica com T igual a 2H dividido por G, né? Só que como estava tempo ao quadrado, a operação inversa é passar raiz. Então, fica raiz de 2H sobre G. Tá, olha para essa equação, né? E vamos dar um nome para ela. O que é esse tempo? Esse é o tempo que ele demora para cair, né? A gente até já comentou sobre isso. Ou seja, o tempo de caída. Não, caída é horrível. Então, vamos chamar de tempo de queda. Caída é tipo rubísica, né? Não fala mal, eu gostei desse nome. Enfim, então tá aí, ó, tempo de queda. Aí vamos colocar um Q aqui nele, então. Então, olha só, ó, se você usar qualquer tempo nessa equação aqui, você vai calcular qual que era a posição X dele. Só que se você usar o tempo de queda, aí você vai usar o X total, né? Você vai calcular o tanto que ele foi para frente. Beleza? Lembra que a gente até já comentou, né? Ó, do que depende o tempo de queda? Depende da altura, né? Que a gente jogou ele, e depende do planeta. Só. Não depende de massa, não depende de formato, não depende de mais nada. Por quê? Porque não tem resistência do ar. Beleza, vamos desenhar agora as velocidades no eixo Y. Como que fica? Ó, ele partiu do repouso, porque o V0y é zero. Só conforme ele foi caindo, a gravidade foi fazendo ele acelerar. Então, ó, aqui ele tinha um pouquinho, ele tinha um VY. Aqui ele tem mais um pouquinho, aqui ele tem mais VY. E aqui ele tem mais ainda, né? Aqui ele tem mais VY. Se em algum instante ele falar assim, ó, calcula a velocidade para mim no instante de 2 segundos. A palavra velocidade sozinha, ela significa velocidade. Eu não estou falando x ou y, é velocidade total, então. A palavra velocidade significa velocidade total, certo? Então, você vem aqui, qual vai ser a velocidade nesse instante? Que conta você faria? Ó, vetor, né? Um pouquinho de vetor, ó. Você tem duas velocidades começando no mesmo ponto, você usa a regra do paralelograma, então aqui está a sua velocidade. Você lembra daquela historinha que a velocidade é sempre tangente à trajetória? Ó, mantém. Aqui é a velocidade dele. Beleza? Então, se for calcular a velocidade do projétil, velocidade v, aí você aplica um teorema de Pitágoras. Então, v0 ao quadrado mais aí o vy, né? O vy que é a variável ele ao quadrado. Beleza? Então, se perguntar velocidade, aí você faz essa continha. Se perguntar componente horizontal, componente vertical, aí é separado os dois eixos. Tranquilo? Beleza? Então, esse daí é o lançamento horizontal. Aí, agora, o que a gente vai fazer? Ó, lembra que eu falei que eu ia demonstrar que isso aqui é uma parábola, né? Então, a gente tem uma chamada equação da trajetória. Isso para qualquer movimento, tá? Eu vou passar o slide aqui. A gente tem uma equação da trajetória. Ou também pode ser chamada de equação paramétrica. O que é uma equação da trajetória? O que é uma equação paramétrica? Isso aqui é uma equação que independe
do tempo. Então a gente vai ter que juntar aquelas equações e vai ter que tirar o tempo delas daí, tá? Então a gente vai juntar as duas equações tirando o tempo. Geralmente aqui no lançamento horizontal o que a gente faz é deixar a altura dele em função do x. Então eu deixo o h isolado em função do x. O que a gente pode fazer? Ó, olha para todas as equações do quadro. Como que a gente pode juntar elas? Você concorda que aqui tem um tempo? Sim ou não? E você concorda que esse tempo já está isolado aqui? Sim. Então o que a gente vai fazer? A gente vai substituir. Então, ó, só para ficar bem organizado, tá? Essa aqui eu vou chamar de 1 asterisco e essa aqui eu vou chamar de 2 asterisco. Então a gente vai pegar, ó, a equação 1 e eu vou substituir ela na equação 2. Então vai ficar assim, ó. Ou 2 em 1 também, né? Na verdade é 2 em 1, perdão. Deixa eu só mudar o sentido da seta aqui. Então a gente vai pegar 2 e vai substituir na 1. Então, não era x igual a v0 vezes o tempo? Aí agora, no lugar do tempo, né, que vai ser o tempo total, você vai colocar isso aqui, ó, raiz de 2h sobre g. Então, vezes raiz de 2h sobre g. Aí, agora, que nem eu falei, né, você pode deixar assim? Pode. Então, isso aí é x em função da altura. Né? Ele poderia fazer uma alternativa, poderia perguntar a função x em relação à altura é uma função de qual grau? O que você responderia? É direto, né? Só que a altura fica dentro de uma raiz. Né? Então você tem que falar que é uma função raiz, tem que falar o expoente dela, o tipo de função. No caso, a gente prefere deixar a altura isolada, né? Então o que a gente vai fazer? Ó, esse v0 eu vou passar dividindo, então fica x sobre v0. Isso aqui igual a raiz de 2h dividido por g. Como o que a gente quer está dentro de uma raiz, eu vou ter que elevar todo mundo ao quadrado, né? Tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Então fica x ao quadrado sobre v0 ao quadrado igual a 2h dividido por g. E no fim, né, a nossa equação da trajetória vai ficar igual a altura, aí tem o g que vai passar multiplicando, aí vezes x ao quadrado, tudo isso aqui sobre, né, o 2 passou dividindo, 2v0 ao quadrado. Beleza, ó, essa daqui não é nem do eixo x nem do eixo y, essa junta as duas, então não é nem vermelha nem azulzinha. Essa aqui eu vou fazer, sei lá, escolhe uma cor aí, vamos ver se é a certa que eu vou escolher, verde. Então a altura em função do x. Lembra que eu falei que eu ia demonstrar que é uma parábola? Então olha para essa equação agora e fala que tipo de função que é essa. É uma função do segundo grau, né? Então a altura dele varia com o segundo grau do x. Ou seja, a gente tem então, ó, uma função do segundo grau. E quando a gente vai desenhar ou quando a gente vai observar isso, né, a gente vai enxergar o quê? Uma parábola. Só que importante, você não enxerga a parábola inteira, né? Você enxerga apenas o quê? Apenas um pedaço dela. Então a gente fala que é um arco de parábola. Então, o lançamento horizontal, ele é um arco de parábola. Beleza? Ó, informações importantes, tá? Informações importantes. PAS, vestibular da UEM, primeiro dia, tá? E Enem, os 3 vestibulares que eu acabei de falar, gostam muito de falar de função. Então, se cair, com certeza vai falar assim, ó, a altura em relação à posição x é uma função do primeiro, é uma função do segundo, é uma função exponencial. Isso vem, tá? E assim, se nesse instante você já fez bastante questões, você vai concordar muito comigo. Isso vem muito, tá? Se aparecer cinemática, ele vai colocar, ó, é uma função do primeiro, uma função do segundo. Ele pode, se for o caso da UEM, daí, né? Ele pode misturar. Ah, é injetora, é sobrejetora, é bijetora. No caso do Enem, não daí, né? Ele não pode misturar dessa forma. Mas enfim, né? Então vai, se aparecer uma questão dessa, com certeza vai perguntar de que tipo de função que é, tá? Recentemente, acho que foi no meio do ano passado, né? Caiu uma lançamento horizontal, tanto é que até tinha que fazer um Pitágoras ali para calcular o valor da hipotenusa, e a primeira alternativa era se era uma função exponencial, tá? A primeira alternativa era se era uma função exponencial. Beleza, bora lá.